Shalom Aleichem, paz seja convosco. Oh, como é bom poder estar com vocês novamente. Como é bom estar aqui para falar com você da grandeza de Deus, do poder de Deus, da maravilha do Senhor. E hoje eu estou aqui recebendo o José Carlos de Jesus, um pastor ungido, abençoado, um homem que dirige uma igreja muito abençoada ali na região norte de Belo Horizonte. Um homem que teve também um encontro com o Senhor. É uma alegria te receber aqui, Pastor Carlos. Muito bem-vindo ao programa Shalom Aleichem. Amém. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer, pastor Aquim, estar com o senhor aqui nesta noite. Ô, pastor Carlos, esta é a pergunta principal do nosso programa. Então, vou logo nesta. Como foi que você encontrou o Senhor Yeshua HaMashiach? Como foi que ele te encontrou? Na verdade, foi ele que me encontrou. Sim. E eu lembro que eu estava com 21 anos de idade, eu estava com uma turma num bar bebendo, e de repente me deu um vazio no coração, uma tristeza. Eu deixei a turma e fui na rua próxima assim, olhei para o céu e fiz uma pergunta para mim. O que é que me levava a estar ali? E todos ali pareciam que estavam felizes, mas era tudo passageiro. E a partir daquele momento que eu olhei para o céu, eu comecei a ouvir a voz de Deus. E Deus sempre falando comigo o porquê que eu estava naquele local. E aí eu lembro que num outro dia, eu passei com uma turma novamente, fomos jogar baralho e ali bebendo, e um tiragosto, né? Nós não tínhamos ainda o encontro com Deus. Eu fui para casa, cheguei em casa umas 2, 3 horas da manhã e continuava com aquele vazio no coração. Foi quando eu levantei pela manhã, eu lembro que lá em casa tinha uma TV preto e branco, era uma RQ Colorado, uma televisão, aquela do nosso tempo, né? Sim. Antiguíssima, né? E aí eu levantei, ainda estava o pessoal dormindo em casa, eu vou procurar um programa para assistir, alguma coisa, né? Aí de repente eu deparo com um programa evangélico. Eu lembro que quem estava pregando hoje são os meus pastores, né? Estava pregando o pastor Joaquim Costa Ferreira, que é o presidente do Ministério Casa de Oração. E o pastor Paulo Roberto, né? Que faleceu tem uns 2 meses, sim. Pastor Paulo Roberto. E foi um grande mestre na minha vida, um grande homem de Deus. Aí assistindo aquele programa, e achei interessante, porque eu tinha uma barreira muito grande que se eu me tornasse um crente, eu não poderia jogar bola, eu não poderia nadar ou fazer outras coisas relacionadas a esporte, ficava preocupado com aquilo. E aí eu lembro que o pastor Paulo Roberto disse assim, aonde você estiver, você pode estar pensando em Deus, falando com Deus, jogando uma bola, passeando, fazendo uma caminhada. E aquilo abriu também o meu entendimento. E aí veio o pastor Joaquim, tinha a Juliana, que é filha do pastor Joaquim, entrava cantando o hino, né? Sim. No vale de cada dia eu estou a esperar. Eu coloquei aquilo no meu coração que eu estava num vale, eu estava esperando o socorro do Senhor. E ali o pastor Joaquim trouxe uma palavra e eu lembro que, terminando o programa, eles fizeram um convite. Você que quer nos fazer uma visita, a nossa igreja fica Rua Tupinambás, 1045, no primeiro andar. Eu lembro que eu trabalhava na rodoviária, eu pegava serviço lá 4 horas da tarde. E tinha uma tarde da bênção, numa quarta-feira, 31 de agosto de 1983. Tinha esse culto tarde da bênção lá, eu pensei, passo lá, assisto o culto e depois eu vou para o trabalho lá na rodoviária. E aí eu fui, assentei no último banco, né, na última cadeira, eram umas cadeiras azuis, eu lembro até hoje. Sentei ali, fiquei assistindo o culto, era o pastor Hélio
Lemes. Hélio Lemes, meu amigo, está em Curitiba. Ele está em Curitiba. Eu creio que é muito amigo do senhor também. Sim. Né? Pastor Hélio Lemes. E que depois foi o pastor que me batizou. E logo depois, ouvindo ali a pregação, o pastor Hélio pregando, e ele fez um apelo. Eu lembro que ele pregou Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Você falou, sou eu. Eu vos aliviarei. Eu falei, meu Deus, sou eu. Mas interessante, pastor, que ele fez o apelo. Mas parece que algo me travou. Eu queria ir e algo me travou. Lógico, hoje nós sabemos que é espiritual. E aí o pastor Hélio, ele dizia assim, Deus está tocando no meu coração para eu insistir. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente, mas está encontrando uma dificuldade muito grande. E eu falei, eu acredito que sou eu. E de repente as lágrimas começaram a descer. Glória a Deus. Eu levantei as minhas mãos e fui lá para frente e entreguei a minha vida para Jesus. Aleluia. E a partir dali foi só bênçãos, foi só vitórias na minha vida. Muito bem, muito bem. Foi 1983. 1983. Muito bem. Sabe, agora esta bênção, sua vida, você não sabe já quantas pessoas também tiveram um encontro com o Senhor Jesus através da sua ministração, não é, pastor? Nós começamos, interessante, que com 15 dias que eu tinha entregado a minha vida para Jesus, eu já estava pregando em praça pública. 15 dias depois de aceitar Jesus como Salvador. Eu estava pregando na praça. Pregando na praça pública. Esse é o poder do Evangelho, não é? Esse é o poder maravilhoso na vida do homem. E isso que aconteceu contigo em 83 está acontecendo agora, né? Tem alguém nesses dias já testemunhando que há 2 dias teve esse encontro com o Senhor. Às vezes a gente vê as coisas que aconteceram há alguns anos, não está acontecendo. Está, porque o Evangelho continua operando na vida das pessoas. Pastor, sua igreja é lá no bairro Tupi, né? É isso mesmo, bairro Tupi. Lá como é que é a rua lá? É Rua Nelson Hungria. Nelson Hungria. 87, Tupi A. Igreja Casa de Oração para Todas as Nações. Para todas as nações. Então todo mundo pode ir para lá, que é lá mesmo, né? É rua, de novo? Rua Nelson Hungria, 87. E eu tenho uma... Que dia que é o culto lá? O culto lá aproveita agora. Segunda-feira nós temos um culto às 19h30 com o pastor Alejandro. Nós temos também quarta, 3 horas da tarde. A tarde da bênção. Né? A tarde da bênção. Quarta, 19h30 eu estou lá, né, com a campanha Justiça de Deus. E também quinta, 9 horas da manhã. E domingo? É com o pastor Davi. E domingo eu tenho um culto também muito... um culto tremendo, com muitos sinais de maravilhas. Sexta-feira, o culto Portas Abertas, é o culto de libertação e revelação. Agora, e domingo, 9 da manhã e 19 horas. Agora, você tem uma coisa que eu farei questão de mencionar, as 1000 horas de oração todo ano, né? 1000 horas de oração. Quantos anos tem que você está fazendo isso? 27 anos. 27 anos. Exato. Então, são 27.000 horas de oração. 27.000 horas de oração. Com a média, cada 1000 horas de oração, nós temos uma média de 18.000 pessoas que passam por ali para orar durante os 42 dias. Maravilha. Eu parabenizo aqui, frente de todos esses nossos telespectadores, principalmente por essas 1000 horas de oração. Amém. Porque já diziam muitos irmãos, ou alguns irmãos há muitos anos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se não tiver nenhuma oração, não tem poder nenhum. Não tem poder, então, não tem parabéns. Agora, pastor, o nosso tempo é assim. Corre célere. Mas quando está na televisão, corre mais ainda. Já está acabando. Né? Mas é uma alegria muito grande para o meu coração recebê-lo aqui, porque eu sei que Deus tem o abençoado abundantemente. E uma das razões que eu convido os colegas pastores para vir aqui e também falar o endereço da sua igreja é para que todas as pessoas saibam o seguinte: nós somos um povo e igreja não é outra coisa senão um lugar de adorar ao Senhor. Um só corpo. Né? Agora o senhor tem somente 1 minuto, não mais do que isso, 1 minuto para olhar para aquela câmera, pastor, e dizer para as pessoas o que a pessoa tem que fazer para ter o que tu tens
do nosso Salvador. Amém. O conselho que eu quero deixar para todos os nossos telespectadores é que não há um outro caminho. É único, é imperativo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. E se você precisar de ajuda, nós estamos à sua disposição. E você também me encontra ali na rua Nelson Hungria, 87, bairro Tupi, todos os dias, de 5 da manhã às 6 horas da manhã. Ou seja, ele é o caminho. Quando eu encontrei Jesus, abandonei a bebida, abandonei o vício, e a minha vida foi transformada pelo poder do nome de Jesus. E você não sai daí, porque eu vou voltar daqui a pouco para trazer uma poderosa palavra de Deus para o seu coração. Voltei e agora para trazer uma palavra poderosa para o teu coração. Deixa o Espírito de Deus falar com você. E eu quero te convidar para vir assentar a esta cadeira e sentir o que o pastor Carlos estava sentindo aqui na participação deste programa. Hoje, vamos ver o que ocasionou o cativeiro da Babilônia. Desde os dias de Moisés, o Eterno havia dito que introduziria o povo de Israel na Eretz Israel, ou seja, na terra de Israel. Mas se eles desobedecessem os mandamentos, ele, Adonai, os entregaria nas mãos dos seus inimigos e eles seriam levados cativos para uma terra distante, onde passariam por grandes aflições. Davi se tornou rei, iniciou-se uma forte dinastia, a dinastia davídica. Então, ao passar o governo para o seu filho Salomão, cuidadosamente ele deu ordens especiais ao seu filho, conforme nós lemos no livro de Reis. Primeiro Reis. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança de Adonai teu Elohim, para andares nos seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que fores, para que o Eterno confirme a palavra que foi falada em mim, dizendo: se teus filhos guardarem o meu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse que faltará sucessor no trono de Israel. 1 Reis 2, 1 Reis 2, 2-4. Porém, Salomão não obedeceu à ordenança de Davi. Pelo contrário, muito pelo contrário. Desviou-se inteiramente, causando problemas sérios, porque acabou casando com filhas dos reis pagãos, seus vizinhos, deixando o seu coração se inclinar aos ídolos. Assim Salomão, através daquelas mulheres pagãs, encheu Jerusalém de ídolos. E assim, desta forma, o mandamento do Eterno foi quebrado. O Eterno havia dito: não faças alianças com os moradores da terra, não se prostitua após os seus deuses, nem sacrifique aos seus deuses, e tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres para suas filhas, para os seus filhos e suas filhas, prostituindo-os com seus deuses. Façam também teus filhos se prostituírem com os deuses deles. Êxodo capítulo 34, 15, 16. O Eterno proibiu que os filhos de Israel se casassem com mulheres não do seu povo, porque essas acabariam fazendo-os entusiasmados e assim contaminariam com seus ídolos, ou seja, com os demônios. Mas Salomão não obedeceu. Por causa da desobediência, o reino acabou sendo dividido. Logo após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, e um servo de Salomão, por nome Roboão,
levou após si 10 das 12 tribos de Israel, deixando apenas 2 tribos com os filhos de Davi. Os filhos de Davi, os reis filhos de Davi, nunca mais conseguiram trazer uma purificação completa em Jerusalém. Nunca mais teve aquele mesmo momento como nos dias de Davi. O reino de Israel e o reino de Judá quebraram os mandamentos de Deus anos após anos. O reino do norte, como ficou conhecido, o reino das 10 tribos, mais rapidamente caiu no abismo e até na mão de inimigos no ano 722. Já o reino de Judá posteriormente foi preso também. Por misericórdia, pela récede, a graça do Eterno, o Senhor havia preservado Judá por mais algum tempo. O Eterno havia dito, por amor a Davi, diz o Senhor, eu entrego Jerusalém a um de seus filhos. Olha, porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Segundo Reis 19:34. Porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Repete o profeta Isaías no capítulo 37, versículo 35. Assim o Eterno foi tolerando, até que as medidas se encheram-se tanto, a ponto de Adonai permitir que os inimigos viessem invadir essa cidade de Jerusalém. No ano 25, Joaquim, aos 25 anos de idade, ele assumiu o trono de Israel sobre a ordem do rei do Egito. Com 25 anos, no ano 609 a.C. Veja como estava tão terrível a situação, a ponto que um rei do Egito que colocou o rei de Judá no trono. Isso é de se pensar. Agora o Egito que dava ordem, ou seja, quando nós desobedecemos a Deus, os inimigos passam a dar ordem. Jeremias rompeu de vez com as instituições do Estado. O profeta, conhecido como profeta das lágrimas, de tanto que chorou por causa do seu povo, tornou-se uma voz contrária aos atos abomináveis do rei e da classe sacerdotal de Jerusalém. O pai de Joaquim, Josias, tinha feito uma reforma que agradara ao Eterno, mas Jeoaquim deixou de seguir Adonai, já que sob o desmando do governo de Joaquim, as reformas de Josias, perdeu inteiramente no pecado e mal entrou totalmente na cidade de Jerusalém. Tinha Joaquim a idade de 8 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses, 10 dias em Jerusalém, fez o que parecia mal aos olhos do Eterno, e no decurso de 1 ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs Edequias, seu irmão, como rei sobre Jerusalém. 2 Crônicas 36, versos 9 e 10. Joaquim não foi levado sozinho para a Babilônia. Foram levados os vasos, foram levados os nobres, foram levadas as pessoas importantes. Toda a casa de Davi foi levada para a Babilônia. Joaquim, Zorobabel, filho de Salatiel. Temos essa informação na genealogia de Mateus, no 1º capítulo, temos também essa informação em Lucas. Esse Zorobabel é um descendente de Davi, neto de Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro da Babilônia, na primeira leva dos prisioneiros. Significado, então, do nome de Zorobabel, o homem que foi levado para lá. Seu pai foi levado para lá e ele ganhou um nome lá. Que nome? Zorobabel, que significa o quê? Filho da confusão. Não só o descendente de Davi recebeu um nome profano, como Zorobabel. Daniel também recebeu um nome Beltesazar. Ananias passou a chamar Mesaque. Misael passou a se chamar Abdenego. A troca dos nomes de Daniel e seus 3 amigos foi tão somente visando o quê? Honrar os deuses falsos. Já o nome de Zorobabel mostra outra coisa, também negativa. Foi a forma da influência pagã tentar implantar o contrário na vida daquele homem especial. Ainda que Satanás não sabia tudo, ele sabia que a semente estava em Zorobabel, e ele
Então vou trocar o nome desse povo. Eis que tu és mais sábio, disse Deus, do que Daniel. Deus falou isso. Satanás é mais sábio que Daniel, Ezequiel 28:3. O diabo é muito sábio, ele age com astúcia. Portanto, ele deve ter acompanhado. A semente deve estar por aqui. A semente deve estar nesse homem. A semente está em Zorobabel. Eu vou mandar trocar o nome dele. Vou mandar colocar o nome dele de Zorobabel, que significa filho da confusão. O inimigo faz quase tudo para deixar uma marca maligna nos santos de Deus. Mas o que tinha dentro de Zorobabel era a semente bendita. Eu quero te dizer que essa semente bendita está em você. E assim como Satanás pôs aquele nome horrível naquele homem, Zorobabel, às vezes Satanás tenta pôr coisa em você para frustrar os projetos de Deus em sua vida. Mas, ainda que foi exatamente o que isso aconteceu com Zorobabel, apesar do nome negativo que ele era chamado, ele foi levantado por Deus para conduzir uma multidão de fiéis de volta a Jerusalém. Como já vimos, a semente que estava na primeira mulher veio percorrendo a descendência de Sete, passou por Abraão, lá na terra de Ur, agora já na terra de Canaã. Abraão ganhou o nome de Abraão. Abraão passou a chamar-se Abraão. E lá no futuro, um descendente de Abraão, por nome Zorobabel, estava na Babilônia. E a semente estava nele. Mas a semente não podia nascer na terra da Babilônia. Ela tinha que nascer na terra de Israel. Tinha que nascer em Belém. Assim a bendita semente que estava em Zorobabel, na Babilônia, que tinha que voltar para a terra de Israel. Da mesma forma, em nosso tempo presente, nós que temos a bendita semente em nós, precisamos voltar para as nossas origens, precisamos abominar os costumes e dogmas pagãos de Roma e retornar espiritualmente para Israel. Não estou falando de fazer terrorismo, não. Fazer turismo, muito menos terrorismo, claro, mas não fazer turismo em Israel. Eu estou falando de voltar para a doutrina, para os princípios vividos por Yeshua, por seus apóstolos e todos os discípulos no primeiro século. Quero então, para encerrar este programa, dizer que você precisa voltar. E por que voltar? Por que precisamos voltar? Voltar, porque esta é a vontade do Eterno e de seu Filho Yeshua. Voltar para que possamos usufruir de tudo quanto temos direito, conforme diz as Escrituras. Nós precisamos voltar para Jerusalém. É tempo de voltar. Assim como Zorobabel tinha que trazer o povo de volta, porque a semente estava nele. E ele tinha que voltar, porque a semente tinha que germinar lá na terra de Israel. Também agora a igreja precisa voltar para os princípios bíblicos e judaicos do primeiro século. Porque assim como foi lá na terra de Israel que a semente germinou, que nasceu o Senhor Yeshua, cresceu, morreu por nós e ressuscitou, assim ele vai voltar em Jerusalém. Ele não vai voltar em Nova York, ele não vai voltar no Rio de Janeiro, ele não vai voltar em Washington, não. Nem em Londres, nem em nenhuma cidade. Já tem o endereço onde ele vai pôr os seus pés. Lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E então estará o seu governo por 1000 anos. Nós estamos falando da semente. A semente que agora já não está mais percorrendo na vida de homens para nascer. A semente que já germinou no corpo de Maria. E essa semente nasceu, cresceu, morreu por nós. E está aqui agora, poderosa. Mas nós precisamos voltar. É tempo de quem tem a semente divina dentro de si pensar, preciso voltar. Voltar para os princípios da Bíblia. Voltar. É tempo de restauração da igreja. Vamos orar? Pai Celestial, eu acabei de falar estas palavras tão sérias, tão profundas, que é a necessidade de voltarmos às origens, como Zorobabel, que tinha dentro de si a semente divina,
precisava voltar. Agora a tua igreja, que tem dentro de si a semente gloriosa, essa semente divina, oh, esse Yeshua maravilhoso, ressurreto, poderoso, glorioso, maravilhoso, teu filho, ó Adonai, fala com a tua igreja, mova os corações, revele para o teu povo a necessidade de realmente uma restauração genuína para o encontro com o Senhor. E agora na autoridade do teu nome, ó bendita semente, Yeshua HaMashiach, sim, na autoridade do teu nome eu digo a essas pessoas, sejam livres dos males e abençoados por Deus. Que Deus os abençoe, abundante e ricamente.